A paz de Jesus e o amor de Maria. Amados irmãos e irmãs, somos chamados para testemunhar o Evangelho de Cristo com a nossa vida, com coragem, com fidelidade, com autenticidade, com alegria, com santidade. Porque o Senhor Jesus nos fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E o Senhor Jesus enviou seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que esse Espírito Santo possa nos dar força, coragem, possa nos dar os seus dons e carisma, para que assim possamos prosseguir com a nossa missão. Porque se nós formos depender somente das nossas forças, não teremos condições de prosseguir, porque somos fracos, porque somos covardes. E para isso é necessário clamar a cada dia, clamar a cada momento o Espírito Santo. Por isso eu te convido, a cada dia, peça o Espírito Santo sobre você, dizendo: vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha mente, conduza a minha vida, para que todos aqueles que se aproximarem de mim possam sentir a tua presença. Essa deve ser a nossa oração. Senhor Jesus, dá-me força e coragem para testemunhar a tua palavra, para testemunhar o teu santo evangelho. E Paulo, na segunda leitura de hoje, nos faz uma exortação, dizendo: é necessário viver uma vida digna do evangelho de Cristo. É necessário viver uma vida digna do evangelho de Cristo. E viver uma vida digna do evangelho de Cristo é viver em comunhão com Deus. Porque eu não posso viver uma vida digna de cristão se eu vivo na desunião, se eu vivo na briga, se eu vivo na desordem. É incoerente. Paulo nos diz uma vida digna. E ter essa vida digna é em unidade com os nossos irmãos, em unidade com a nossa família, com a nossa comunidade, com o nosso grupo de oração, em unidade. Por isso, devemos procurar a confissão para que possamos entrar em comunhão com o Senhor, para que possamos receber dignamente o corpo e o sangue de Cristo, que é o nosso alimento, que é a nossa fé. Não podemos deixar de lado a Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa fé. A Eucaristia é o que nos dá vida. É ali que jorra a fonte da vida. Eucaristia. Por isso, irmãos, devemos nos reconciliar com o Senhor, para que assim possamos viver em intimidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor Jesus. E assim como Paulo nos exorta, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. No início da segunda leitura de hoje, Paulo vai nos dizer também: Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pela vida, com a minha vida cotidianamente eu estou aqui testemunhando o Evangelho de Cristo, testemunhando para que todos possam ver, testemunhando aonde quer que eu esteja, com a minha forma de ser e de estar, não somente com palavras. Falar é fácil, mas Paulo está dizendo que nós devemos viver com autenticidade esse Evangelho. Devemos engrandecer Jesus, devemos engrandecer essa palavra com o nosso corpo, gastar as nossas energias, doar a nossa vida em prol do irmão, doar a nossa vida em prol da justiça, diante de tantas injustiças que acontecem no nosso mundo, no nosso Brasil, diante de tanta crueldade, de tanta aberração. Devemos engrandecer Jesus com o nosso corpo, com a nossa vida. E engrandecer Jesus é defender a vida. Não podemos apoiar uma cultura de morte. Não podemos nos calar diante de uma situação por medo de sermos cancelados, por medo de sermos rechaçados. Não podemos nos calar diante dessa aberração, diante de uma descriminalização do aborto. Não podemos nos calar. Se fizermos isso, somos covardes. Se fizermos isso, estaremos sendo covardes, estaremos sendo omissos. E a palavra de Deus nos afirma que nós não devemos ser covardes. Paulo está dizendo: viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Porque Jesus veio por nós, morreu por nós, pela remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos chegar à santidade, pudéssemos chegar ao céu.
mas nós estamos querendo apoiar a cultura de morte. Queremos decidir quem vive e quem morre. Queremos decidir o que é vida e o que não é vida. Não, a palavra de Deus deve fazer efeito em nós e nós devemos testemunhar com a nossa vida a palavra de Deus. E Paulo continua: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, ou seja, a vida pulsa. Nós devemos ter essa decisão. A melhor decisão que nós devemos tomar, a melhor decisão para as nossas vidas é estar do lado de Cristo, é estar do lado da vida, porque Ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a vida. E nós que somos cristãos não podemos nos calar diante dessa aberração que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. Não podemos aceitar essa cultura de morte. Por isso eu convido você a entrar em clima de oração constante pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nossas crianças, pelas nossas mulheres, por todos nós pecadores, pela nossa conversão. E Paulo continua: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dar ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Olha só o que Paulo está dizendo. Para ele é muito melhor, ele queria já partir para Cristo, mas ele tem a missão dele de proclamar essa verdade, tem essa missão de ser essa testemunha para encorajar a outros. Esse nosso modo de ser faz com que outros também tenham coragem, para com que outros também tenham essa coragem de sair da sua zona de comodismo e lutar verdadeiramente por essa justiça, por essa luta pela vida em nosso país. Paulo nos diz: é necessário viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. É necessário viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. E Mateus, no Evangelho de hoje, nos narra a parábola dos trabalhadores enviados à vinha, onde ali, diante daquelas situações, várias pessoas são chamadas ao longo do dia para trabalhar. E no finalzinho da tarde, o patrão dá o seu salário igual para todos, independentemente do horário em que foi convidado para trabalhar. E muitos daqueles que estavam trabalhando ficaram com raiva, ficaram indignados, ficaram com inveja. Poxa, por que tu está dando para ele o mesmo salário que o meu, que trabalhei aqui durante todo o dia, que suportei o calor do sol? E Jesus nos conta essa parábola, dizendo: não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com inveja porque sou bom? Muitas das vezes nós temos inveja de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Inveja do outro que está recebendo ali os seus frutos. E Mateus conclui o Evangelho dizendo: eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso, irmãos, é necessário conversão diária, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. E por isso devemos testemunhar a Cristo com a nossa vida. O Evangelho de Mateus nos fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Aonde é que nós estamos nessa situação? Somos convidados, na verdade, a fazer a nossa reflexão e a agir, não somente ficar nessa passividade, mas agir, deixar de lado essa murmuração, deixar de lado essa inveja, porque o outro deve ser conduzido ao céu. A nossa missão é conduzir o outro ao céu. E por isso não podemos ficar nessa desunião, ficarmos impedidos devido à murmuração, devido à inveja, devido àquilo que não vai distanciar da palavra de Deus. Por isso, irmãos, viver o Evangelho com autenticidade, viver o Evangelho de Cristo com coragem, com fervor e com amor, porque só assim, só o amor vai nos fortalecer
nessa vida aqui na nossa terra. Aqui onde quer que estejamos, devemos ser testemunha do Evangelho de Cristo. Assim como perseguiram Jesus, assim como maltrataram Jesus, o próprio Jesus fala para nós, assim como me perseguiram, perseguirão também a vocês. Assim como fizerem injustiças para mim, farão também com vocês. Por isso, não podemos nos calar, não podemos ter medo, não podemos nos calar diante dessas injustiças. E lembrando daquilo que Paulo falou para nós, é necessário viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. E aí faz uma perguntinha para encerrar essa pequena reflexão. Será que eu estou vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo? Ou será que eu estou vivendo uma vida dupla? Ou será que na igreja sou uma pessoa, fora da igreja sou outra? Ou será que eu sou um católico de condição? Será que eu só participo de festividade? Só participo de momentos de festa? Só participo da missa, seja em algum casamento ou seja em algum velório? E a palavra de Deus é viva, nos chama a cada dia para que possamos testemunhar o Evangelho de Cristo com a nossa vida. Não sejamos incoerentes com a palavra de Deus. Sejamos coerentes, sejamos fiéis à palavra de Deus, sejamos testemunhas do Evangelho de Cristo. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Amado irmão e amada irmã, se você assistiu esse vídeo até o final, louvado seja Deus. É com grande alegria que eu estendo a minha mão a você, para que juntos possamos evangelizar. Eu peço que você possa curtir esse vídeo, comentar, possa compartilhar com seus amigos e também possa se inscrever no canal, para que assim mais e mais pessoas possam ser evangelizadas, porque a nossa missão é anunciar Jesus, anunciar o nosso Rei, o nosso Salvador. Por isso eu peço que você possa nos ajudar nessa obra de evangelização. Que Deus lhe abençoe!